E eu quero agradecer aqui o convite, o Zé Geraldo Capelinha, pastor Humberto, pela a honra de estarmos aqui. E antes da leitura da palavra, eu queria falar um pouco sobre o Zé Geraldo Capelinha. Me permita carinhosamente falar assim, porque nós somos íntimos, né? Muitos de vocês não conhecem o Zé Geraldo Capelinha. Conhecem até onde permitiu que decidissem para que ele fosse consagrado. Mas eu o conheço desde 2010, quando fui pastorear como auxiliar na Igreja Batista, Terceira Batista Bom Jardim. E lá chegando, o Zé Geraldo Capelinha já era líder de missões. E foi líder de missões ali por 12 anos. Está conosco aqui o Ézio, né? Seja bem-vindo, Ézio. Que sempre participou dos eventos com o Zé Geraldo Capelinha de missões. Estou vendo a irmã do Zé Geraldo ali. Deus abençoe, doutora. Vem, a mãe, vem, família do Zé Geraldo. A irmã do Zé Geraldo, advogada também. Bem, doutora. Então, irmãos, eu cheguei ali na terceira igreja. Zé Geraldo Capelinha já era líder de missões. E 12 anos ele foi ali líder de missões. E eu preciso fazer menção de como o Zé Geraldo foi usado por Deus. E eu participei disso, ninguém me contou, não ouvi falar, mas eu vivenciei com ele. Um dia eu estava no escritório conversando com o pastor Oriélio. E no Bom Jardim, um bairro conhecido de todos, saiu uma lista de pessoas do tráfico de droga marcados para morrer. Literalmente marcados para morrer. Não é figura de linguagem, não. E ali espalharam nos supermercados, no poste, a lista dos jovens que iriam morrer. O tráfico de drogas estava matando. E quando o Capelinha entrou naquela reunião que eu estava conversando com o pastor, de aproximadamente uns 65 marcados para morrer, já tinha morrido uns 20. E a lista estava seguindo a ordem de morte. Literalmente, a pessoa olhava lá e falava assim: morreu fulano ontem, quem que é o próximo? E aí todo mundo no bairro ficava oriçado, porque aquele próximo iria morrer. A coisa ficou tão séria, que o capitão Sérgio Renato, hoje o tenente-coronel Sérgio Renato, era o comandante da companhia de polícia aqui desse lado, que Ipatinga é dividida em duas companhias de polícia. Uma pega do Caçula para o centro, Cariru, é uma companhia mais tranquila, e a companhia Barra Pesada é aqui, Limoeiro, Chácara Madalena, Bom Jardim. E o capitão Sérgio Renato era o comandante dessa região. O capitão Sérgio Renato estava desesperado. Ele falou pessoalmente comigo, Zé Geraldo Capelinha, o pastor Isaías, que na época ainda era sargento na ativa na Polícia Militar, desesperado, chorando diante de nós. Ele disse: eu não sei mais o que fazer como polícia, eu preciso da ajuda da igreja. Aleluias. Eu vou abrir um parênteses e dizer o seguinte: quando a igreja sabe o que ela é e o poder que ela tem, ela faz diferença. Aleluia. Se você entendesse isso, você tinha dado glória a Deus. Nós estamos muito acostumados a ser igreja na quatro paredes, no conforto, sentado aí no ar-condicionado, tudo bonito. Mas o nosso papel como igreja é lá fora, é exercer influência social. E o capitão Sérgio Renato, sem ser crente, entendeu que ele precisava da igreja. E Deus deu uma revelação ao Zé Geraldo Capelinha. Eu estou fazendo questão de mencionar, porque hoje é dia dele ser consagrado a pastor, para dizer que ele tem mérito para ter sido consagrado há mais tempo. Infelizmente, circunstâncias alheias à vontade dele não aconteceu. E naquela época ele entrou então naquela conversa e disse: pastor, eu estou vendo que estão morrendo, a lista está reduzindo, está morrendo jovens envolvidos no tráfico de drogas, nós temos que fazer alguma coisa. E ele, nos dias que ele recebeu a revelação, ele estava passando por um problema de saúde, lembra, Zé? Passando por um problema de saúde, e no seu recluso de problema de saúde, Deus falou com ele: faça um evento na rua,
um evento missionário, um evento de evangelismo. Estabeleça marcos de oração no mundo espiritual para cessar essas mortes. E aí então nasceu um projeto chamado Impactando Vidas, idealizado por ele, denominado por ele, numa revelação que Deus deu a ele. E nós iniciamos todo o projeto para fazer acontecer. E teve uma dinâmica muito grande. Primeiro contato com as igrejas, em Bom Jardim tem mais de 50 igrejas. Todas abraçaram, porque estava morrendo gente de irmãos dentro da igreja. Na terceira igreja, por exemplo, tinha uma irmã chorando lá dentro e uma chorando aqui fora. E aí perguntei para a irmã que estava aqui fora: por que só está chorando, irmã? Eu falei: porque o meu sobrinho matou o filho da irmã que está lá dentro. Diga misericórdia. Duas irmãs na mesma igreja chorando porque um filho matou o outro, e matou no contexto dos marcados para morrer. Então Deus levantou o Zé Geraldo, fizemos uma dinâmica de estratégia que Deus deu a ele. Visitamos as igrejas, depois fizemos 30 dias de oração, depois fizemos 7 dias num relógio de oração, depois fizemos uma vigília, e depois fomos para o culto na rua com uma carreta de som, e fizemos um trabalho evangelístico no final de semana. E ali nós estabelecemos que estava fechada a porta para o diabo e a porta da morte, e no nome de Jesus não iria mais morrer ninguém. Nós, como igreja, declaramos aquilo. Não iria morrer mais ninguém. Enquanto nós estávamos no púlpito, alguns miliantes passavam assim, beirando o púlpito, que era a carreta, e olhava para nós. O Zé Geraldo falou assim: pastor, nós corremos risco desse povo dar tiro em nós aqui. Eu falei: a melhor maneira de morrer é assim, varão. Morrer pregando o evangelho, ganhando alma, falando de Jesus. Morrer aqui, nós estamos na glória. Graças a Deus nada aconteceu. Mas naquele dia ficou decretado que não morreria mais e que a lista iria cessar a execução e a morte. E depois nós tivemos um testemunho num café da Mevas, não era eu o presidente na época, lá na igreja do pastor Oswaldo, na Nova Vida, ou Vida Nova parece. E aí o coronel, capitão Sérgio Renato, já era major, chegou lá e agradeceu a igreja, agradeceu os pastores, agradeceu o apoio do que foi desenvolvido, que na verdade foi iniciado com uma visão de Deus do Zé Geraldo Capelinha, e liderado por ele. Nós abraçamos, ombreamos lado a lado com ele, mas a visão ministerial foi de Deus para ele. Eu fui só um apoiador que entrei na guerra com ele, desce o que desce. E o capitão Sargenato disse assim: eu quero agradecer a igreja, porque já tem 1 ano e meio que não morre ninguém naquela lista. Glória a Deus. E nem morre ninguém por tráfico de drogas mais no Bom Jardim. Aleluia. Durante 1 ano e meio, a própria polícia constatou que não só parou de morrer os da lista, não houve mais nenhuma morte por causa de tráfico de drogas no bairro Bom Jardim. Então, essa é a história que eu conheço Zé Geraldo Capelinha ministerialmente. Gosta de missões, tem visão missionária, investe em missões, é dadivoso para socorrer. Toda vez que eu acionei o Zé Geraldo para socorrer alguém, ele nunca disse não. Pastor, o Zé Geraldo, tem que socorrer o pastor fulano de tal. Então vamos. E fomos no supermercado, enchemos o porta-mala do carro de compra, fomos lá, levamos. Chegou lá, ele ainda tirou dinheiro do bolso e deu na mão da esposa. Eu preciso falar isso, irmãos, porque hoje é muito fácil falar mal de pastor. Então eu preciso começar falando bem, para vocês saberem por que o Zé Geraldo Capelinha está sendo consagrado pastor, com história que você não conhece, você não sabe. Então, louvo a Deus pela sua vida, varão, em nome de Jesus. Agora você vai começar a experimentar o outro lado. Agora eu vou começar a pregar para você saber como é que é o outro lado. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra em 1 Timóteo capítulo 3. Quero fazer menção honrosa aqui, pastor Edinaldo,
está aqui conosco. Pastor Edinaldo, para quem não conhece, irmãos, Pastor Edinaldo é o único homem no Vale do Aço. Eu vou ousar falar isso. Cometendo o risco de cometer erro. É o único homem no Vale do Aço que tem coragem como pastor de cuidar de mendigo e prostituta nessa cidade. Todos os mendigos que você não dá a mínima, prostituta que você não dá a mínima, se você levar para o pastor Edinaldo, ele vai abraçá-los. Pastor Edinaldo tem um projeto, Videiras, que viveu de cuidar de prostituta e de mendigos. Ali no centro da cidade, na praça, onde elas ficam praticando as coisas. Eu estou fazendo menção honrosa porque nós, pastores, não somos fáceis para essas coisas. Então a Bíblia diz que a quem honra, honra. E estou feliz que você faz isso, varão, porque eu não vou fazer. A maioria de nós pastores que não vamos fazer. Nós não vamos abraçar a prostituta, nós não vamos agarrar mendigo sujo, nós não vamos deixar de ser hipócrita, é bom. Nós não vamos. Esse trabalho social, eu e muitos de nós aqui não vamos fazer. E 99% dos pastores de Patinga não fazem. Mas o pastor Edinaldo faz. Que Deus te abençoe, varão. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Está conosco o pastor Sebastião, que é vice-presidente da Convenção Batista, meu amigo. Presbítero Cabral, que é secretário da Mevasso. Pastor Peter, que é conselho fiscal da Mevasso, pastor da igreja New Life Church. Só você que fala inglês? Church Love Church. Tem New Life Church ali também, rapaz. Você está achando o quê? A sua veio dos Estados Unidos, a dele veio de Canadá. Amém? Fiquemos em pé. 1 Timóteo capítulo 3. Dizem que me dar microfone é um perigo. Normalmente eu vou falar o que ninguém diria e com a coragem que ninguém tem. Mas correr o risco, agora eu já estou aqui, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é a declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria casa, sabendo educar seus filhos e lhe serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Amém? Podemos assentar. Deixa eu dar um segredo aqui. Quando você servir água, abre o copo. Eu estava numa reunião e o pastor pregando. Uma reunião de pastores, com gente fora, um evento grande. Aí levaram a água para o pastor e o copo fechado. Aí eu estou vendo que o pastor está olhando para o copo, mas ele está pregando, segurando o microfone, olhando para o copo, pregando, segurando o microfone. E eu estava sentado logo na frente, levantei, fui lá e abri o copo, dei para ele. Depois do culto eu falei, pastor, muito obrigado. Eu estava na aflição, não sabia se eu parava para poder abrir o copo ou se eu continuava pregando. E o raciocínio estava desenvolvido. Ainda bem que o senhor percebeu. Fui lá abrir o copo. Então, irmão, quando você serviu o copo pregador, você abre o copo. Aleluia. Irmãos, então vamos lá. Hoje você vai ouvir a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos.
E antes que eu discorra sobre tudo aquilo que eu coloquei no meu coração, na visão que Deus me colocou, eu preciso que você saiba o respaldo moral que eu tenho para falar o que eu vou dizer. Eu me converti em 28 de outubro de 1979. Talvez muitos de vocês aqui não eram nem nascidos. Eu saí para o ministério 28 de outubro de 1985. Muitos de vocês não eram nem nascidos. E eu tenho 38 anos de ministério, 34 anos de pastor consagrado. Ninguém acredita. Essa carinha de 30, corpinho de 28, a conta não fecha. Como é que tem 38 de ministério com a cara de 30, corpinho de 28? Essa conta não bate, né? Mas quando eu comecei o ministério, a realidade da igreja era muito diferente de hoje. Então eu vou fazer um paralelo entre a igreja do passado e a igreja de hoje, e depois aplicar, Zé Geraldo, na realidade de que todos nós, no passado e hoje, aceitaram o episcopado, aceitaram o ministério, aceitar conduzir a igreja, porque esse episcopado aqui estava falando de liderança espiritual, de liderança da igreja, é coisa excelente. É coisa excelente, mas não é coisa fácil, e está ficando pior do que já foi. E por isso eu quero fazer o paralelo para vocês verem o que era a realidade do passado, o que é a realidade de hoje, o quanto piorou. Em alguns aspectos melhorou algumas coisas, mas em outros aspectos a coisa ficou bem pior. Quando eu iniciei o ministério, eu iniciei como auxiliar de pastor em Ribeirão das Neves, num bairro de Ribeirão das Neves chamado Veneza. Na época a igreja não tinha água encanada, então nós tínhamos que tirar água na cisterna. Alguns de vocês nem sabem o que é cisterna, não é assim? Nunca vi, pastor. Pois é. Tirávamos água na cisterna para tomar banho. E tinha que tomar banho dentro da igreja que não tinha banheiro. E aí, depois tinha que lavar a igreja puxando a água com o rodo. Porque a igreja estava construindo e naquela época havia sempre uma dificuldade muito grande para iniciar uma igreja, porque havia um catolicismo ferrenho que militava contra a igreja, a ponto de padre influenciar delegados, para delegados fechar a igreja. E delegado chegava lá com a viatura querendo fechar a igreja. Essa era a realidade da época. Hoje nós estamos tão misturados em meio evangélicos e católicos, que os pastores estão fazendo culto ecumênicos como se nada tivesse de diferente. E eu lembro que certa feita, ali naqueles primeiros dias de ministério, auxiliando um pastor, eu saía do colégio militar do exército que eu estava estudando e corria para poder pegar o ônibus e ir para lá, e trocava a farda e vestia o paletó para fazer o culto da tarde. Um culto da tarde que, quando consagrava as ofertas, entrava o valor da metade de um pedaço de um bolo. Aí eu ia na venda e falava: moço, quanto que é o pedaço do bolo? Ele falava 60 centavos. Eu falei: tem jeito de só partir um pedaço no meio? Porque eu só tenho 30 centavos. Foi assim que eu comecei o ministério. E pastor, como é que o senhor fazia? Que o senhor ia direto da escola para lá, ficava com fome? Não, nós orávamos, falava: Deus, toca numa irmãzinha para trazer comida, Senhor. Quando dava 5 horas da tarde, chegava a irmã lá com aquela comida gostosa, que normalmente era coxa de frango, tutu de feijão com a rodela de ovo em cima do tutu. Uma delícia. E havia uma preocupação dos irmãos de cuidar de nós. Sabiam que nós íamos para lá e mesmo se eu não orasse, elas iriam chegar e comparecer. Então havia naquela época uma dificuldade muito grande. Com tudo que havia de dificuldade, também havia um comportamento da igreja muito favorável. E é esse paralelo que eu quero fazer. Naquela época, nós tínhamos dificuldade financeira. Mas quando nós acionávamos o povo para a oferta, o povo era dadivoso. As pessoas não tinham o que tem hoje, a resistência de ofertar, a dificuldade de dizimar.
E o dizimista, que é dizimista, ele já devolveu o dízimo, a oferta, nem pensar. Não. Naquela época dizíamos assim: irmãos, estamos pagando lote, a prestação é tanto, e hoje nós temos que levantar tantos mil reais. E você levantava a oferta naquele culto, e o dinheiro aparecia. Hoje não funciona assim. Cada um quase o tempo todo preocupando com a sua vida. E não diga que o povo naquela época tinha condição melhor do que a do povo de hoje, porque não tinha. A moeda era cruzeiros. Cruzeiros. Talvez você nem saiba o que é isso, né? A dificuldade existia da mesma forma. Só que havia um povo que tinha fé. O povo era um povo de fé. Quando você anunciava uma campanha de milagres, o povo aparecia e descia do carro trazendo um paralítico. O povo tinha fé. Quando você falava, Deus vai operar aqui semana que vem, o povo vinha para a igreja e trazia alguém que precisava do milagre. E como é hoje? Você anuncia um culto de fé, nem os crentes não aparecem. Diga misericórdia. Pastor, o senhor está nos acusando? Não, eu estou afirmando categoricamente. É assim hoje. E se vier, não traz ninguém. Eu não vou levar o fulano paralítico, não. Vai que ele não anda. É assim? Não temos fé como antigamente. Porque a nossa fé e a culpa não tem nada a ver com a Bíblia e nem com você. É porque nós começamos a querer explicar a fé. Nós começamos a dizer, se for assim é Deus, se não for não é. Se for assim eu concordo que foi Deus, se for assim eu acho que não é Deus. Nós começamos a querer explicar a fé. E fé é crer e Deus faz. Não tem explicação. Vocês entenderam, irmãos? Nós começamos a ficar terrivelmente questionadores da fé. Naquela época o povo era fiel. Fiel de ir para a igreja todos os cultos. Fiel de não faltar um culto de ceia. Fiel de ser dedicado à igreja e defendê-la. E como nós estamos vivendo hoje? Os irmãos não vêm no culto. E não é desculpa de pandemia não. Pandemia virou uma boa desculpa para a infidelidade crescer, né? Pastor, não, mas a pandemia não tem perigo? Tem, irmãos. Mas a pandemia só tem perigo de vir para a igreja. Não tem perigo de ir para a porta da Caixa Econômica, ficar lá com 150 pessoas para receber auxílio emergencial. Não tem problema de ir para a fila da carne ali no Coelho de Início com 50 pessoas, que às vezes é mais gente lá dentro que tinha no culto na igreja. É tudo pode, só não pode ir para a igreja. A conveniência da nossa ausência de fé. E aí então nós nos tornamos infiéis. O povo era fiel dizimista e fiel ofertante. Tanto que costumava a pessoa fazer o voto de dizimar e dar uma oferta igual o valor do dízimo. Você nunca viu isso acontecer? Naquela época isso era comum. Minha mãe passou quase 20 anos tirando o dízimo e uma oferta do valor do dízimo no dia que ela dizimava. E milagres aconteciam porque criam na palavra que diz que Deus vai multiplicar aquilo que você semeia. O pedreiro construindo a casa da minha mãe perguntava, Dona Luísa, a senhora comprou o tanto de areia que eu mandei? Comprei. A senhora comprou o tanto de cimento que eu mandei? Comprei. A senhora comprou o tanto de brita que eu mandei? Comprei. E o pedreiro falava assim, então por que está sobrando? Você já viu a máxima vênia na justiça quando você vai falar com o juiz, promotor, delegado, e não quer que ele se ofenda, você fala assim, com a máxima vênia, excelência, data vênia, excelência, com a máxima vênia, irmãos pedreiros que estiverem aqui. Eu nunca vi um pedreiro fazer a conta do que precisa e aquilo dá. Toda vez que ele faz a conta, aquilo falta. Toda vez. Desculpe, irmão pedreiro, com a máxima vênia. Se um pedreiro falar com você que vai gastar tanto, você pode comprar mais, porque aquilo não vai dar. Não dá. Eu não sei se ele erra na conta ou se ele desperdiça. E o pedreiro dizia para minha mãe, está sobrando. E ela dizia, Deus está multiplicando, porque eu sou dizimista e ofertante de uma oferta igual ao meu dízimo. Esse era o povo daquela época. Da época que eu comecei o ministério. Um povo fiel.
E como é hoje? O povo não quer dizimar. Se o pastor falar demais, ele vai embora da igreja. O pastor só quer falar de dinheiro. O tratamento com pastores, como era? O povo fazia questão de honrar o pastor. Lembro que as irmãs ficavam brigando. Quem é que ia levar o almoço quando nós ficávamos na igreja? Jejuando o dia inteiro para fazer os cultos. Porque naquela época a igreja tinha culto 9, 15 e 19, 30 horas. A igreja não era esse mamão com açúcar de hoje que o pastor só prega no domingo. Não, nós tínhamos culto quarta, 9 da manhã, 3 da tarde, 7:30 da noite. Sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7:30 da noite. Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte e isso era comum nas igrejas lá. 3 horários de culto, quarta e sexta. E nós íamos para a igreja de manhã, 8 horas, só saímos de lá 10:30 da noite. As irmãs ficavam brigando, eu que vou trazer o almoço para os pastores hoje. Eu que vou trazer o café do jejum deles. E como é que é hoje? Se o pastor vier para a igreja jejuar e achar que no final alguém vai lembrar dele, ele pode passar na padaria e comprar um pão sovado e um salame e um guaraná, porque ninguém vai lembrar de trazer nada para o pastor. Nem está pensando nisso. Nós ficamos sem afeto. Uma igreja sem afeição. Naquela época, havia respeito com o pastor. Pastor era chamado anjo da igreja. Apocalipse. Ao anjo da igreja escreve. E como é que é hoje? Pastor, como é que o pastor é chamado? Que ele é um safado sem vergonha, pai. Que ele é um sem vergonha, comedor do dízimo dos irmãos. Que ele é um ladrão. Tudo, pastor, tudo é ladrão. Se ele parece com um carro novo, está comendo o dízimo dos irmãos. Se ele anda com um carro arrebentado, escambelando, ah lá, fica pregando fé e prosperidade, olha como é que ele anda miserento. Essa é a igreja de hoje. Naquela época havia alegria do pastor prosperar. Alegria do pastor romper. Do pastor ter em abundância. A ponto de irmãos olharem para o carro do pastor e falar assim: pastor, o carro do senhor está com o pneu careca. Fala, irmão, não estou podendo trocar. Pode passar lá que eu vou pagar. Troca, eu vou pagar. Naquela época o povo preocupava em evangelismo. Todo mundo que convertia ia atrás dos amigos do mundo para trazê-los para Jesus. Para dizer para eles: eu converti, rapaz. Você tem que ter Jesus também. Vem para Jesus. E como é hoje? Ninguém evangeliza. Irmãos, traz um visitante. Ninguém traz ninguém. Traz o seu amigo, não traz. Evangelismo não vai. Aí o evangelismo tem que ser mídia. Porque ninguém vai evangelizar pessoalmente. E aí, um risco grande. Que naquela época quem convertia ia lá buscar o ímpio, amigo dele, para vir para Jesus na fé, fervoroso, cheio de Deus. E hoje, há um risco dele ir lá buscar e ficar lá, não voltar. Fui lá buscar meus amigos, pastor, cheguei lá, carne é fraca. O pastor era chamado anjo da igreja, havia respeito dele como homem de Deus. E se alguém falasse do pastor, outro diria assim: ei, não toque no pastor, porque a Bíblia fala que você não pode tocar no ungido do Senhor. E hoje? Hoje os irmãos falta cortar o pastor no couro, se tiver um desentendimento na igreja. Esse mês que passou agora, que nós estamos passando, tem um pastor com um problema, que ele disse que fez uma assembleia de membros para resolver uma coisa lá, e o tumulto foi tão grande, que o irmão que levantou para defender o pastor, quase foi linchado dentro da igreja. Diga misericórdia. O irmão levantou a mão para cima e gritou assim: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Irmãos, nós pioramos muito como crentes. Pastor, eu não vivi essa época, não sei como era a igreja. Eu estou te contando porque eu vivenciei. Nós pioramos muito
Vire para o seu irmão e fala assim: você precisa melhorar. Você precisa melhorar, irmão. Fala com ele: você precisa melhorar. E se ele não falou nada, fala assim: você precisa melhorar 2 vezes. A igreja daquela época tinha devoção. Tinha devoção. O ministro de louvor não precisava dar pirueta, esforçar para nada. Ele chegava num pedestal, normalmente era um músico que tocava e cantava. Ele chegava no pedestal e iniciava: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Aí o ministro do louvor não precisava falar nada, e os irmãos já estavam ajoelhando. Oh, meu Deus, o Senhor é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor. De joelho, chorado, quebrantando. Hoje o ministro do louvor tem que dar pirueta, salto mortal triplo de costa, para ver se você dá glória. Porque costuma você sentar aí, entrar e sair do jeito que fez, nem cantar, não canta. E as letras sabia de cor. Tinha data show não. Porque a coisa mais evoluída na época era retroprojetor de transparência. Quando evoluiu, porque antes era de cor, tinha que saber a letra. Hoje o ministro do louvor vem cantar, fica olhando para o data show que ele não sabe cantar. Vontade de cortar no couro. Havia devoção. As pessoas, reunião de oração, não tinha ar-condicionado, igreja gostosa. Reunião de oração era embora suado, porque não tinha nem ventilador na igreja. E se tinha ventilador, a igreja era chique. E o irmão ia embora suado, com a voz rouca, e falava assim: nosso culto de oração hoje foi bênção. Como é que é o culto de oração hoje? Costuma o pastor vir com a família e ficar aqui sozinho, diga misericórdia. Porque numa igreja de 200, se aparecer 20, que é 10%, o pastor pode sair ali fora e soltar foguete. Porque não vem 10% da igreja orar. Perdemos a devoção. Os novos tempos. O povo de hoje questiona a fé sobre tudo. A infidelidade está na ausência de cultos, na questão financeira. No tratamento com o pastor perdeu-se o respeito. O povo não evangeliza, ninguém fala de Jesus para ninguém. Se é para trazer alguém, ninguém traz. Parece que não temos amigos nem relacionamento. E perdemos a devoção. Perdemos tanta devoção que com ela perdemos o respeito. Perdemos o respeito. Eu sou de uma época que não se mascava chicletes na igreja. Hoje masca e ainda faz assim, ó. Pô! Quando não tira e põe debaixo da cadeira, diz o presbítero. Irmãos, voltando agora para o texto, depois desse paralelo, com tudo isso que mudou, ainda é excelente coisa o episcopado. Naquela época o pastor tinha um sustento pastoral. Ninguém questionava. O pastor está ganhando 20 salários mínimos. Falei, amém, isso é problema dele com Deus. E hoje, tudo que o pastor ganha é muito. E tudo que ele faz é pouco. Tudo.
Um pastor falou comigo que a igreja dava ele R$200 de combustível. E o irmão de ar questionou: R$200 de combustível, pastor? Você nem roda tanto para gastar R$200? Ainda tomamos o nome de ladrão de dízimos. Hoje, o pastor antes era prioridade, o anjo da igreja. Hoje, na prática, aí você vai começar a experimentar isso, Geraldo. Ainda mais se você assumir uma igreja. O pastor é o último. Custeia tudo, paga a luz, paga a água, paga os obreiros, paga tudo. Se sobrar, o pastor recebe. Essa é a realidade, para você não ficar achando que o pastor está bonito na fita. Se sobrar, o pastor recebe. Se não sobrar, fica para outro mês. Ele se vira, literalmente se vira, porque hoje o povo não se preocupa com o pastor. E o pastor tem que se virar e receber picado no mês seguinte. Eu estava conversando com um pastor ontem, um pastor que já teve uma igreja de 400 membros, e ele teve um problema interno, a frequência caiu, e ele dizia: pastor, eu estou recebendo o sustento pastoral do mês anterior, no mês seguinte, e à medida que for possível eu vou recebendo picadinho. Eu levo 2 meses para receber um sustento pastoral de um mês. Eu conheço um pastor aqui em Patinga, no Vale do Aço, que esse mês ele assinou o recibo de sustento pastoral do mês de julho. O que você acha do seu patrão te pagar em novembro o seu salário de julho? E você está desde julho sem receber o seu salário. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Você já tinha levado no pau, procurado advogado, levado na justiça, xingado o homem, brigado, xingado, não que você é crente, né? Hoje tem uns crentes que xingam também. Mas aí, você já tinha virado a casa para cima. E às vezes, aquele pastor que assinou o recibo pastoral do mês de julho, esse mês, continua lá, fazendo a obra de Deus e cuidando de vidas igual você. E você não vê isso. Essa é a realidade, Cabelinho. As pessoas não vão reconhecer o que fazemos. Não reconhecem. E vamos continuar fazendo, porque o nosso chamado nos faz fazer. Aquele pastor que assinou o sustento pastoral de julho, continua pastoreando a igreja como se tivesse com salário em dia. Porque diferente da ovelha, que quer sempre ser cuidada, e se não for, grita, o pastor vai chorar com Jesus, e não grita com a igreja, e sofre as dores do chamado. Ser pastor é estar disposto a tudo isso, Geraldo. Ser pastor, agora você é um homem próspero. Vamos Geraldo Capelão é um homem próspero, irmão, graças a Deus. Muitos anos com a advocacia previdenciária, ele é um próspero. Agora que você é pastor, você vai ver como é que você vai gastar dinheiro. E se você assumir a igreja, você vai ver como é que você vai desembolsar para pular. Porque essa é a realidade do ministério. Essa é a realidade do ministério. Se faltou, você tira põe do seu. E se não deu, você recebe depois. Eu decidi ser advogado porque eu cansei de depender da igreja. E hoje, quando a igreja precisa, eu tiro o meu honorário e ponho lá. Mas eu cansei de depender da igreja. Porque a igreja de hoje não é a igreja do passado. Não é a igreja que eu podia chegar no púlpito e falar: irmãos, eu não recebi o meu sustento pastoral ainda. Nós temos que levantar oferta extraordinária aqui, porque eu tenho que pagar minhas contas. E os irmãos chegavam e doavam. Hoje, se você falar isso, vão meter o pau no você e frequentar outra igreja. Ainda vão duvidar que é verdade. Ah, que nada, pastor. Diga misericórdia. Ser pastor é tudo isso hoje, Zé Geraldo. E agora a Rita. Nossa, Rita. A Rita agora vai virar esposa de pastor. Você nunca quis.
Agora você está enrolada. Rita, esposa de pastor. Como é que é a história da esposa de pastor? Ela não é ninguém, ela é esposa do pastor. Ela não tem nome. Esposa de pastor não tem nome, ela é esposa do pastor. Se ela se denominar pastora, aí acabou. Porque todo mundo vai achar que ela é a mandona. E o pastor é um amarra-cachorro que obedece à mulher. Ser esposa de pastor é mais ou menos o seguinte: no dia de festa, aniversário, o pastor é lembrado, ganha terno, ganha camisa, ganha sapato. E a esposa ganha um pano de prato, uma lembrancinha de um jarrinho para pôr não sei aonde, porque ela é a esposa do pastor. Esposa do pastor. Se ela vai acostumando, Rita, recebe aí que você vai ter que tolerar. Esposa do pastor, se ela participa de tudo, está querendo dar pitaco. Tudo ela quer dar opinião. Nunca vi você entrona assim. A esposa do pastor, porque ela participa de tudo. Se ela não participa de nada, ela é quietinha. Esposa do pastor, coitado. Ele carrega o ministério sozinho, que é na plasta, não serve para nada. Se ela vem para a igreja e participa de todos os trabalhos aqui, vem só para fazer fofoca e ficar contando para o pastor o que está acontecendo. Se ela some, vai cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido e dar uma desestressada parando de vir no culto, deve estar desviada. Mulher do pastor, não veja na igreja, deve ter desviado. O pastor sofre, coitado. Essa é a realidade de ser esposa de pastor. Filho de pastor. Olha lá, o filho do pastor fazendo bagunça. É o filho do pastor fazendo. É o filho do pastor. E esse chama de filho do pastor, porque não pode chamar de filho de outra coisa. Filho de pastor não tem nome, é filho do pastor. E ele é um pedestal que todo mundo está disposto a jogar pedra nele. Esquece que o filho do pastor também é criança, também é adolescente, também é jovem, igual os outros. E que o pastor tem que ter paciência com o seu filho, criança, adolescente e jovem. Mas com o filho do pastor, ele vai para a cruz. Porque todo mundo exige dele o que o pastor não exige dos seus filhos. Essa é a realidade ministerial. E eu costumo dizer para terminar, é que só sabe o que é ser pastor quem se torna. Porque quem não é, não sabe. Não sabe, ele pode imaginar, ouviu falar, mas ele não está na pele. Só sabe quem é pastor quem está na pele. Então agora, bem-vindo ao grupo dos que vão se sentir na pele. Rita, bem-vindo ao grupo das esposas de pastor. Vai sentir na pele agora. Essa é a realidade do ministério. Contudo, eu volto ao versículo 1. Quem deseja o episcopado, coisa excelente deseja. Sofremos de todas as formas, mas não abandonamos o ministério. Sofremos de todas as formas, mas não vamos deixar de pastorear vocês. Podemos ser rejeitados, incompreendidos, maltratados, escorraçados por vocês, mas vamos terminar a vida morrendo por qualquer um de vocês. Esse é o ministério, esse é o chamado. Tem pastores que estão com a corda no pescoço, com a língua para fora, e eu, presidente da convenção, falei: pastor, tem uma igreja que pode te dar 3 salários mínimos, casa pastoral, sede própria, sai desse sofrimento e vai pastorear lá. Ele falou: não vou não. Eu tenho um chamado aqui, Deus tem uma coisa comigo aqui, eu não quero. Ele abriu mão da condição melhor, abriu mão do privilégio, abriu mão do problema que ele ia sair dele, com a oportunidade que eu estava dando como presidente da convenção dele, assumir uma igreja melhor da situação que ele estava. Mas ele continuou lá, sofrendo, passando dificuldade, porque
Esse é o chamado. Quem tem chamado não corre, não foge, não desiste. E no fim, vamos tomar todos os nomes que quiserem nos dar, mas convictos do nosso chamado, vamos nos manter no propósito, fazendo o que Deus nos convocou, Deus nos chamou. Momentos bons, ruins, momentos de altos e baixos. Às vezes a igreja está cheia, às vezes a igreja esvazia, às vezes a igreja mantém cheia, mas tem tanto problema lá dentro que você gostaria que tivesse menos e menos problema. Um pastor me procurou e falou: pastor, eu estou com 340 pessoas, mas passei chorando a tarde toda no escritório, perguntando: meu Deus, o que eu faço com essa igreja? Me dando tanto problema que eu não sei o que fazer. Ministério é sofrer e dar glória, ter a alegria de Deus ter nos chamado, nos escolhido, porque o ministério é para chamados, não é para oferecidos, porque o oferecido não vai aguentar, ele desiste, ele vai abandonar. Mas o chamado sabe que o seu destino é morrer se for preciso, mas morrerá fazendo a obra de Deus. Zé Geraldo Capelinha, seja bem-vindo ao ministério, ao pastorado, ao episcopado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Ainda bem que você juntou patrimônio antes, porque agora você tem patrimônio para gastar. Como diria lá fora, sabe de nada, inocente. Amém.